os materiais necessários são um novelo, da cor que você preferir fazer a sua bolsa. Eu vou utilizar uma outra cor para fazer a alça da minha bolsa, então eu vou usar esse vermelho também. Uma tesoura. Um zíper, pra gente fazer o acabamento e o fechamento da nossa bolsa. Uma cola quente. E uma agulha de tamanho compatível com o seu fio. Para esse trabalho, a gente vai começar fazendo 4 correntinhas. Então, faz o nó inicial e sobe 4 correntinhas. Agora, a gente vai fechar essas 4 correntinhas em um círculo com um ponto baixíssimo. Então, você vai entrar aqui na primeira correntinha que a gente fez, dar uma laçada no fio que vem do novelo e passar pelo loop que já estava na sua agulha. Agora, a gente vai fazer 3 pontos em cada correntinha. Vamos começar nessa primeira, subindo 2 correntinhas, que já vai ser considerado o nosso primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer um ponto alto. Dá uma laçada no fio que vem do novelo, passa pelo mesmo ponto das 2 correntinhas, pega o fio que vem do novelo lá atrás e traz pra frente. Agora, a gente vai tirar os loops da nossa agulha de 2 em 2. Então, laça, tira 2, laça de novo, tira 2. Esse é o ponto alto. Agora, nesse primeiro buraquinho de ponto, a gente já tem 2 pontos, as 2 correntinhas e o ponto alto. Vamos fazer o terceiro. Feitos os 3 pontos, a gente vai fazer 2 correntinhas e ir para a próxima correntinha. Então, aqui, a gente vai fazer ponto alto, 3 no mesmo buraquinho de ponto. Finalizei os próximos 3 pontos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas de novo. E vamos pro próximo ponto. Dá uma laçada e faz 3 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Finalizados os 3 pontos, mais 2 correntinhas. E vamos pro último ponto. 3 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Finalizados, a gente vai fazer mais 2 correntinhas e a gente vai prender com um ponto baixíssimo aqui no nosso ponto do lado, nosso amigo. Lembra que esse primeiro ponto eram 2 correntinhas, uma correntinha, 2 correntinhas. A gente vai prender na segunda correntinha. Entra no ponto, laça o fio que vem do novelo e passa pelo loop que já estava na sua agulha. Finalizamos a primeira carreira do nosso trabalho. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas. E aqui você já vai fazer mais uma correntinha, e essa última vai ser de espaçamento. Fez a última correntinha, a gente vai fazer um
ponto alto em cada buraco de ponto de novo. Então, as duas correntinhas de separação que a gente fez, é nelas que a gente vai construir os pontos altos. Então, bora lá. 3 em cada buraquinho de ponto. Duas correntinhas de separação e bora pro próximo ponto, que é a segunda correntinha que a gente fez aqui. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e a gente vai para o próximo buraquinho de ponto. A gente sempre vai construir os nossos pontos nos buraquinhos de espaçamento. Então, aqui, onde tem duas correntinhas, aqui, onde tem duas correntinhas e aqui, onde tem duas correntinhas. 3 pontos altos em cada buraco de ponto. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos na segunda correntinha, que é o próximo buraco de ponto. Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa separação com uma correntinha. E vamos pro ponto alto no próximo buraco de ponto. Agora, a gente faz duas correntinhas e vamos pro próximo buraco de ponto, que é a segunda correntinha que a gente construiu lá na primeira carreira. Finalizados os 3 pontos, agora a gente vai para o nosso último buraco de ponto. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos na primeira correntinha. Duas correntinhas de separação e vamos para o próximo ponto. Nesse ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Por quê? Lá no começo, a gente fez as duas correntinhas, lembra? Agora é o momento de a gente juntar essas duas correntinhas, porque ela conta como o terceiro ponto aqui. Então, aqui a gente fez duas correntinhas e uma terceira de espaçamento. Então, na segunda correntinha desse trio aqui, bem aqui no meio, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Conta a sua segunda correntinha, entra com a agulha, pega o fio lá atrás e passa pelo loop que já estava na sua agulha. Agora, você vai ver que o trabalho já está tomando forma e ele vai ficando assim, quadradinho. Vamos para a próxima carreira.
Agora, a gente vai subir 2 correntinhas, que vão contar como o primeiro ponto da nossa nova carreira. O que você vai fazer aqui? Nós iremos colocar 3 pontos altos em cada buraco de ponto de separação. Quais são os buracos de ponto de separação? Esses e os das quinas. Então, nas quinas nós temos 2 e nos meios nós temos 1. Nos pontos de separação do meio, a gente vai colocar 3 pontos altos. E a gente vai separá-los por uma única correntinha. Então, você faz uma correntinha. E vamos para o próximo ponto, que é um ponto de quina do nosso quadrado. Então, aqui nesse próximo ponto, na primeira correntinha, a gente faz 3 pontos altos. E nos pontos de quina, a nossa separação vai ser de 2 correntinhas, porque é isso que vai dar o formato mais quadradinho do nosso trabalho. Então, nos pontos de quina, você separa com 2 correntinhas. E na próxima, você faz mais 3 pontos altos. Pronto. Como o próximo ponto não é de quina, é de meio, você vai fazer uma única correntinha de separação. E faz 3 pontos altos nesse buraco de ponto. O próximo, a gente vai entrar numa quina. Então, na entrada é uma única correntinha e 3 pontos altos. Para separar os 2 pontos da quina, a gente faz 2 correntinhas. E 3 pontos altos no mesmo buraco de ponto. O próximo ponto não é de quina, então a gente separa com uma única correntinha e 3 pontos altos no mesmo buraco de ponto. Agora, você pode finalizar a sua carreira seguindo essa premissa. Ponto de meio, a gente separa com uma única correntinha para sair da quina e para entrar na quina. Para dividir os 2 pontos de quina, a gente faz 2 correntinhas e você vai seguir isso por todo o trabalho. A minha carreira está quase finalizada. Agora que eu fiz todos os pontos, eu vou fechar essa carreira no primeiro ponto que a gente começou. Então, aqui a gente vai fazer a última correntinha de separação e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Para chegar no tamanho ideal para fazer a sua bag, o ideal é que a gente tenha 5 carreiras. Então, você vai subir mais 2 carreiras com a mesma premissa que a gente teve até agora. Aqui eu tenho a primeira square finalizada. Se a sua tiver ficado meio enrugada ou não tiver com formato quadradinho assim, pode puxar, puxa as laterais e a ideia é que você deixe ela com a ponta bem quadradinha, assim. E pode fazer mais 3 squares iguais a essa.
Deixe as duas squares paralelas, assim, e a gente vai prender essa primeira lateral. Como é que a gente vai prender? É importante você entender os seus pontos. Então, em cada quina, a gente tem duas correntinhas. Essa primeira correntinha representa essa lateral, enquanto essa segunda correntinha representa esta lateral. Você precisa encontrar a primeira correntinha dessa lateral do seu ponto, que é esta correntinha aqui. Então, você precisa encontrar nas suas duas squares este primeiro ponto, para assim a gente fechar as duas com um ponto baixíssimo. Você vai inserir a sua agulha neste primeiro ponto das suas duas squares e com o fio que vem do novelo, você vai segurar ele na parte de trás, puxa pra frente e fecha. Agora, a gente vai fazer essa mesma coisa ponto a ponto. Vamos pro segundo ponto do nosso trabalho, que é essa segunda buraco de ponto. Você vai encontrar ele nas duas squares, pega o fio, traz pra frente e fecha com um ponto baixíssimo. Terceiro ponto, vamos lá. Traz o fio e fecha com um ponto baixíssimo. Quarto ponto, encontra ele aí, traz o fio e fecha com ponto baixíssimo. Assim você vai fazer em toda essa lateral. Em cada ponto das duas squares, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Depois de finalizar essas duas squares com o ponto baixíssimo, a gente vai cortar o fio que vem do novelo puxa para dar o acabamento. E agora a gente vai para a próxima square e a gente vai prender essas duas laterais também com ponto baixíssimo, de ponto a ponto. Finalizado esse fechamento, e a gente vai para a última square. Agora, a gente vai fechar essa lateral também com ponto baixíssimo, ponto a ponto. Agora que as 4 squares estão fechadas, a gente corta esse último excesso de fio, puxa para fechar o nosso trabalho e a gente vai fazer o fechamento que vai dar o formato da nossa bolsa. Então, você vai virar e agora a gente tem que fechar essa lateral com esta lateral. Como a gente vai fazer isso? Dobra essa lateral para cima e essa lateral aqui também em formato triangular. Agora, a gente vai fechar esses pontos com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fechar a última lateral também com pontos baixíssimos, ponto a ponto. Finalizada essa última lateral, agora a gente corta o excesso de fio, puxa para fechar o último ponto e a nossa bolsa já está em seu formato. Então, agora a gente pode ir para a alça. Para fazer a alça da nossa bolsa, a gente vai começar com correntinhas. Para o tamanho que é ideal para mim, eu fiz 99 correntinhas. Eu recomendo que você faça e vá medindo até que a alça fique do tamanho ideal para você. Agora que você chegou no tamanho ideal, você vai fazer mais 4 correntinhas. Então, essa daqui foi a minha última. Eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. E você vai voltar no seu quarto ponto. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, você vai dar 2 laçadas na agulha, insere, pega o fio lá atrás e traz pra frente. Agora, a gente ficou com 4 loops na nossa agulha. E vamos tirando de 2 em 2. Então, laça, tira 2, laça, tira 2 e laça, tira 2. Esse aqui é o ponto alto duplo. A gente vai fazer um ponto alto duplo em cada uma das correntinhas do nosso trabalho. Agora, vamos fazer mais um. Dá 2 laçadas na agulha,
e entra na próxima correntinha. Laça lá atrás e traz pra frente. Com os 4 loops na agulha, a gente tira de 2 em 2. Então, laça, tira 2, laça, tira 2 e laça e tira os últimos 2. Você pode fazer isso em cada um dos pontos das correntinhas do seu trabalho. Depois de finalizar a sua alça com pontos altos duplos, você vai fechar com um ponto baixíssimo no último ponto. Então, finalizou aqui, passa, fecha e pode cortar o excesso. Agora que a alça da nossa bolsa ficou pronta, a gente vai fazer a junção dela com a bolsa. Como isso vai funcionar? Na lateral da sua bolsa, a gente tem uma quina. Nessa quina, você vai inserir a sua alça somente os 2 primeiros pontos. Então, você vai puxar ela pra dentro e passar somente os 2 primeiros pontos. Se passar mais, você volta e deixa somente 2 pontos. Aqui do outro lado, a gente vai fechar esses 2 pontos. Então, pega a sua agulha e aqui no primeiro ponto da sua bolsa, da sua alça, você insere a agulha e encontra o primeiro ponto da lateral da sua alça, que é esse aqui, o ponto mais próximo. Encontrou os 2? Pega o fio que vem do novelo, posiciona ali atrás, passa um ponto. Vamos fazer um ponto assim. Perfeito? Agora, para que a nossa bolsa fique bem fixa, a gente vai subir 5 pontos baixíssimos aqui pela lateral da nossa bolsa. Então, entra no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Entra no próximo e faz um ponto baixíssimo. 5 pontos feitos, corta o fio que vem do novelo. E puxa. Para fechar o seu último ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na outra lateral. Uma alça está fixa, agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Com a alça da nossa bolsa finalizada, agora chegou o momento de a gente colocar nela o zíper. Então, vamos lá. Eu vou virar assim para facilitar e dobrar a lateral de cima para que eu tenha visibilidade dessa parte de baixo. Você vai pegar o seu zíper e vai posicionar, você vai cortar um tamanho de forma que fique sobrando um pouco, de forma que fique um pouco maior que o tamanho da sua bolsa. E no final a gente vai tirando os excessos. Como a gente vai fazer isso? Você vai posicionar o seu zíper na parte da sua bolsa onde você quer colá-lo. Eu vou usar cola quente nesse momento. Com o seu zíper posicionado, a gente vai passando a cola aos poucos. Agora, a gente tem essa sobra de zíper e a gente vai colocar pra dentro. E assim ele ficou.
Muito bem, espero que você tenha conseguido, espero que você tenha gostado desse tutorial. Se inscreve no canal, não esquece de deixar um like no vídeo e até a próxima. Tchau!